Cavaleiros valentes sonham em casar com princesas lindas, mas, na maioria das vezes, isso custava caro. Era sempre preciso abrir mão de alguma coisa. O cenário todo parecia um inferno. Sangue por todo lado. A lava engolia tudo ao redor das montanhas em forma de cabeça de dragão. E pelo caminho, nas escadas que levavam para a entrada da caverna escura, estavam espalhadas armas quebradas e corpos de soldados e magos que morreram na batalha. E lá dentro, presa numa pedra com correntes de ferro enormes e pesadas, estava a princesa. Quase sem roupa de tanto que os trapos dela estavam rasgados. Ela olhava apavorada o guerreiro desconhecido que enfrentava um dragão branco gigante. Os olhos do bicho brilhavam em vermelho neon, cheios de fúria. No alto, girando no ar, uma espécie de círculo brilhante prateado e azul cercava um garoto que flutuava no meio, com várias espadas ao redor e lendo feitiços. Uma maldição de gelo envolvia a criatura mágica, congelando tudo em picos gelados que pareciam tocar o céu. Aquele mago era mais poderoso do que qualquer um que a princesa já tinha visto, e agora ela observava com medo e um certo encanto o que aquele homem fazia. Além de tudo, ele ainda era absurdamente bonito. As bochechas dela até ficaram vermelhas como papoula, e um sorrisinho sonhador apareceu nos lábios cor de cereja. Mas aí ela deu uma sacudida no corpo nu, forçando ela mesma a cair na real. As correntes chacoalharam quando ela chamou o cara. Ela queria entender por que príncipes e guerras sempre precisavam ir tão longe. Tudo bem, não era ruim, mas ainda assim, ela ficava tocada com o esforço dele. Foi aí que a princesa soltou a promessa. O cavaleiro que a salvasse ganharia a maior de todas as recompensas. Ela seria dele, se ele quisesse, e ele teria a honra imensa de beijar os dedos dos pés dela, mesmo que tivessem sujos de tanto tempo naquela caverna. Mas o cara, com um sorriso no rosto, recusou a honra, dizendo que as meias brancas dela, rasgadas e furadas, não tinham lá muito apelo. Isso deixou a princesa Olivia de Aslan furiosa. Como assim? O que ele tinha acabado de dizer? Como ele ousava falar aquilo pra ela? Será que ele estava sendo modesto? Mas no fim, todos os homens eram iguais. Ela pensava que ele só tinha vindo por causa da proposta. Só que aí ele surpreendeu ela de novo. Ele mesmo falou. Ela achava mesmo que ele estava ali por causa dela. Aquela garota tola. Sério, como ela tinha coragem de colocar um NPC e ele no mesmo nível? Isso era quase humilhante. Desde o começo, até aquele momento, o único objetivo dele ali era acabar com a fera maligna, o dragão branco. A princesa Olivia, do Império, ficou em choque. Os olhos azuis dela se arregalaram tanto que parecia que iam sair do rosto. Como aquilo podia acontecer? Normalmente, os príncipes vinham resgatar ela. Mas esse estava completamente fora da curva. Ela ficou pálida rapidinho. O tom rosado das bochechas, que antes parecia cor de maçã madura no final de agosto, sumiu. Virou um branco esquisito, quase cinza, meio azulado. Ela se sentiu até ofendida com esse tratamento. Poxa, ela era uma princesa. O esperado era que ela se casasse com seu salvador, mas ele já tinha deixado bem claro que não estava nem aí pra isso. E aí foi o dragão que ficou surpreso também. As bochechas dele, ou o que quer que seja que dragões tenham no lugar disso, ficaram vermelhas. O príncipe não entendeu nada. Por que aquele monstro estava corado? E aí ele reforçou. Não tinha nada nos planos dele sobre se casar com a princesa. Ele deu um sorrisinho e puxou a espada, linda, com cabo de metal martelado, bordas douradas e uma pedra na ponta. Levantou a arma acima da cabeça. E como se fosse Zeus, o deus dos trovões, ficou envolvido por uma coluna de eletricidade que subia rasgando o céu. A lâmina ficou toda envolta em faíscas elétricas, piscando e estalando no ar. Nada podia ser mais empolgante naquele jogo do que derrotar o dragão do mal. Num golpe só, ele desceu a espada direto na cabeça da criatura. A lâmina afiada arrastou os raios junto, traçando linhas de energia que pareciam intermináveis. Vitória total. Sentado em frente à tela do celular, vibrando com a vitória, tava um nerd magrelo, de camisa branca de manga curta, cabelo bagunçado, usando óculos com os olhos apertados. Só que a alegria dele durou pouco. O professor meteu um jornal velho, amassado e enrolado em forma de tubo na cabeça do garoto. O homem parecia mais um mal-entendido irritado do que um professor de verdade. Tinha uma cara redonda e emburrada, os dentes da frente meio saltados, cabelo grosso impossível de entender, crescendo um pouco além da careca na testa, e uma barriga gigante, tipo bumbo de escola de samba. Também parecia ter o pavio curto. Ele continuava batendo na cabeça do garoto com o jornal e gritando, perguntando se ele queria tirar outra nota ruim na aula dele. Afinal, o menino tinha cérebro ou não? Ele já estava pensando que preferia enfiar o próprio traseiro ali no lugar. Se ele, o professor, fosse o moleque, não ia desperdiçar o cérebro com joguinho. Tá estudando asfologiologia, não tá? O professor insistia que ele prestasse atenção nas notas do semestre. Os pais daquele aluno deviam estar surtando de ansiedade, cheios de esperança. Outros estavam se dedicando agora para, lá na frente, conseguirem comprar uma mansão para os pais. E o que o garoto estava fazendo? Nem um buraco de rosquinha ele conseguia comprar com a moedinha bonita do jogo dele. Um completo fedelho. Quando ouviu isso, o cara parou de apanhar com o jornal. E, com um tom frio e até meio metálico na voz, mas bem tranquilo,
Perguntou se aquele sermão todo, os gritos, os tapas, as broncas, etc., não podiam esperar até ele terminar o que estava fazendo. E então continuou jogando, como se ninguém mais existisse ao redor. Isso deixou o professor, que já estava irritado, ainda mais furioso. Os olhos dele até brilharam de raiva, igual o dragão do jogo. E a boca se escancarou de um jeito que nem parece humano. Ele levantou o jornal de novo e berrou que esses joguinhos iam acabar com a vida do garoto. Foi aí que a tela do tablet deu um clarão branco esverdeado e começou a sugar o moleque para dentro de um mundo cheio de códigos, funções e medidas. Uns números binários começaram a piscar ao redor dele. Do nada, o garoto se viu sem os óculos, usando uma roupa chique. Jaleco branco com punhos dourados, armadura metálica, joelheiras, cotoveleiras, luvas brancas e botas maneiras. Que diabo estava acontecendo? Tinha sido jogado dentro do jogo? Mas o pior, ele não conseguia controlar o próprio corpo. E para completar, um dragão branco voou na direção dele com uma velocidade absurda e deu uma cabeçada no peito do cavaleiro, fazendo a espada dele voar longe. A princesa, mesmo sem entender direito o que estava rolando, ficou aliviada e chocada quando viu o salvador dela cair ali do lado, todo esticado, soltando uns grunhidos de que não conseguia se mexer. Só que a princesa entendeu tudo errado, pegou as palavras dele e saiu toda decidida como uma coruja, prometendo que não ia mais incomodar e que ia dar o melhor de si. Enquanto isso, o dragão só queria mesmo era evaporar o garoto. Ele ia morrer ali mesmo no jogo, até que escutou uma voz. Alguém estava em cima dele falando que era nojento ele ter roubado o primeiro beijo dela. A pessoa estava só de meia preta descalça. E a treta continuava. Ela teve que se transformar numa mulher. E que mulher? Cabelos brancos como neve, olhos roxos, um corpão e um rosto tão fofo que parecia boneca. O garoto se viu preso debaixo dessa mulher, que usava uma meia preta com um babadinho dourado e um tipo de anel trançado no pé. A mulher que tinha ele imobilizado olhou para os próprios peitos, tamanho 5 ou 6, falando sozinha sobre o quanto aquilo era pesado e tudo mais, mas que não queria nada daquilo. Ela era uma garota com franja linda e cabelo cacheado nas pontas. E sim, era o dragão do mal. Incrivelmente linda, até demais. Uma beleza quase irreal, mas ainda assim era o dragão malvadão. De repente, ela gritou mandando o cara não ousar rir dela. Mas por que ele não podia? Ele só tinha dado uma risadinha, e ela já sabia de tudo. Em vez de tentar conversar ou entender o que deveria fazer naquela situação, ela começou a bater no cavaleiro com o próprio rabo. Para ela, qualquer risadinha já era uma ofensa imperdoável. E o garoto, com aquela atitude totalmente fora de hora, merecia uma boa surra. Revoltado, ele gritou perguntando quem ela achava que ele era, e agarrou a ponta do rabo branco dela, igual um pescador segurando um peixe branco gigante. O detalhe, o fim do rabo tinha o formato de um coração. Na hora, os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu sem controle, e as bochechas ficaram vermelhas feito flor de papoula. Começou a se contorcer, gemendo sem saber o que fazer com aquela onda de excitação do nada. O garoto ficou até mais surpreso do que esperava. Aquilo estava indo além do plano dele. E bem mais estranho também. A dragonesa ficou revoltada, se perguntando como ele sabia que aquele era o ponto mais sensível dela. Chamou ele de pervertido nojento, mas para ele, aquilo foi uma descoberta maravilhosa. Agora ele podia se divertir, provocando a belíssima criatura do mal. A menina gritava para ele não encostar no rabo dela, mas parecia que já era tarde demais. Já de joelhos, ela só conseguia implorar por misericórdia, chorando com os olhos roxos, brilhando de lágrimas, pedindo desesperadamente que ele parasse com aquilo. Ela gritava, chamando ele de porco desgraçado e mandando ele parar. Agora, ele ia pagar por aquilo. Com certeza ia. Mas nem os gritos dela estavam adiantando. E foi aí que surgiu um exército inteiro. Uma coluna de guardas liderados por um general apareceu, avisados de que o cavaleiro tinha derrotado o dragão feroz, vencido o monstro perigoso e salvado a princesa. Mas caramba, o povo não parava de chegar. Que bagunça era essa? Não dava pra ficar daquele jeito. O problema era que aquele rabo da garota chamava atenção demais, e ela mesma tinha falado que doía um bocado. A melhor saída agora era esconder. Então, sem pensar duas vezes, o moleque se jogou no cabelo prateado dela e começou a enfiar aquele maldito rabo debaixo das roupas dela antes que alguém visse. Só que detalhe, ela mal tinha roupa. Parecia até um camarão, só com um top preto com detalhes dourados, uma saia curtinha com cinto dourado, uma meia. E era isso, tudo. Mesmo assim, ele ainda se embolava de vez em quando com a garota dragão. Isso só parou mesmo quando os soldados chegaram. O comandante logo veio com um papo de que o rei tinha mandado buscar a princesa da caverna. Mas aí eles deram de cara com a cena ali na frente e ficaram todos em choque. Que vergonha. Aquilo devia parecer tudo, menos um resgate. A princesa estava de quatro na frente do príncipe, toda arqueada, e ele ajoelhado do lado da bunda dela. Mesmo estando todo vestido e cheio de armadura, ninguém parecia se importar com isso. O general apontou o dedo para ele e gritou que aquele nobre príncipe tinha abusado da princesa deles, como se fosse um bicho selvagem. Bem ali naquela caverna escura e úmida, onde o dragão tinha sido derrotado. E ainda por cima,
tudo isso rolando no lugar errado, como se fosse uma cena final de batalha, ou algo do tipo. Mas o pior é que tanto o general quanto os soldados, em vez de se indignarem, mandaram ele seguir em frente, com o polegar pra cima. Pelo amor, até quando os idiotas vão ser idiotas? Mas espera aí, o carro. O tal guardião Touco tinha acabado de chamar ela de princesa? Ué, a gente sabe que é um dragão, mas claramente eles estavam por fora que a verdadeira princesa já tinha dado no pé fazia tempo. Aí veio a confirmação. Um dos guardas perguntou se o cavaleiro estava querendo dizer que aquela donzela linda não era a princesa deles. E aí o príncipe resolveu ser sarcástico. Mandou os guardas pararem de fazer pergunta idiota. Sério que eles não sabiam como a princesa deles era? O general logo tentou se justificar, dizendo que, claro que sabia, que tinha visto ela uma vez, quando ainda era criancinha, antes do sequestro pelo dragão malvado. E isso era uma informação útil para o herói. Segundo o general, desde aquele dia, a princesa tinha ficado ainda mais bonita. A garota dragão, é claro, ficou toda vermelha. Chamaram ela de bonita, como é que não ia ficar com vergonha e dar um sorrisinho? Um dos guardas lembrou que o príncipe e a princesa agora deviam ir com eles, porque o rei estava esperando. O garoto achou até que tinha escutado errado. Príncipe? Ele? Pois é, ele agora era o salvador da linda princesa. O rei ia dar tudo pra ele, até uma coroação, se quisesse. Mas a dragonesa tomou a frente e falou, sem pensar muito, que não fazia o menor sentido ela ser princesa, sendo tão desonrada e horrível. O guerreiro tampou a boca dela com a mão na hora, dizendo pros guardas que a princesa tava com muita fome, por isso tava falando aquelas bobagens. Mesmo assim, o clima tava tenso. Era melhor agilizar. E lá foram eles caminhando pela caverna. E o novo príncipe se inclinou no ouvido da princesa dragão e avisou. Era melhor ela colaborar com ele agora. Senão ele puxava aquele rabo lindo dela, e ela ia desmoronar numa teia de prazer que não ia conseguir controlar. Por dentro, ele pensava que a vida real já era cheia de teste. Mas aquele lugar, ali era o paraíso. Um castelo gigantesco, lindo, cheio de comida maravilhosa, cheiros incríveis, e os criados andando de um lado pro outro, em volta do novo príncipe e da nova princesa. Os membros da realeza estavam todos reunidos para receber a filha que voltava para casa junto com seu salvador. A garota dragão já estava toda feliz por agora ser tipo uma princesa. O novo status trazia umas vantagens, principalmente quando o banquete era servido especialmente para ela. Enquanto a princesa aproveitava os pratos de carne da mesa real, o velho rei chorava de emoção, falando baixinho que era uma sorte enorme ter sua filhinha de volta em casa. Afinal, ela tinha sido sequestrada quando tinha 10 anos e agora estava tão crescida. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? A única que ficou meio confusa foi a rainha, que reparou que a cor do cabelo dessa menina não batia. A filha deles tinha cabelo escuro, e essa aí tinha o cabelo branco prateado. Mas o rei logo deu uma bronca na rainha por causa desses comentários. Como é que ela tava ligando pra um detalhe tão bobo num dia tão especial? No dia em que a filha linda e amada finalmente tinha voltado pra casa. O príncipe sortudo, meio babando, só conseguiu pedir pra mãe relaxar e aceitar a princesa como ela era. Já tinha crescido tanto, afinal. E se a rainha deixasse tudo daquele jeito? Eles iam conseguir tudo o que sempre quiseram. A rainha concordou. Se o filho dela, o príncipe, estava dizendo, então ela podia ficar tranquila. O novo príncipe começou a se perguntar que tipo de família era aquela, que tipo de relação eles tinham. Enquanto isso, a princesa enchia a boca de frango, com as mãos mesmo, sem garfo, sem faca. A empregada até tentou alertar, dizendo que princesa tinha que ser mais fina, comer com talher. Mas a dragonesa só lançou um olhar de desprezo para ela e enfiou o frango inteiro na boca, sem nem separar em pedaços. Todo mundo ficou em choque. Rei, rainha, príncipe e o próprio herói. Os pais dela murmuravam baixinho, tipo, como é que ela faz isso? Mas a rainha, aparentemente seguindo o conselho do filho, só balançou a mão com desdém. E comentou que a filha nunca foi exatamente um exemplo de elegância e boas maneiras mesmo. Sempre foi meio porquinha. O novo príncipe, Aka, o herói de armadura branca, só ficava mais confuso. Sério que essa galera lembra dessas coisas, mas não consegue lembrar do rosto da própria filha? Mas aí, como se não bastasse, mais um problema caiu no colo do moleque. As portas do salão não só se abriram, elas foram arrebentadas com tudo. Um guarda, todo de armadura, foi jogado pro lado. E na porta surgiu ninguém menos que a princesa verdadeira, toda rasgada, de meias furadas e vestido sujo, carregando a espada do herói no ombro. Ela entrou sem cerimônia e já mandou a real. Aquela garota que estava comendo na mesa real às custas da família não era princesa porcaria nenhuma. Era só uma impostora. Sim, fazia tempo que não se viam. E o herói até ficou surpreso dela ter aparecido. A cara de pau botou o salto em cima da toalha bordô da mesa e virou pro rei, já perguntando irritada se ele conseguia ouvir. Porque ela, e só ela, era a verdadeira Olivia. Enquanto isso,
O príncipe ali do lado pensava se ela era alguma selvagem da região, porque até agora estava parecendo uma. A dragonesa seguia comendo, plena, observando tudo com um olhar tranquilo. Já o rei ficou com cara de que o problema agora era sério. Tinham duas Olívias. Qual delas era a verdadeira? Será que iam ter que tirar na sorte? A recém-chegada perdeu a linha e gritou com o rei, perguntando como ele tinha coragem de dizer uma coisa dessas. Chamou ele de velho idiota, puxou ele pela roupa e sacudiu. Como é que ele não reconhecia a própria filha? Até porco era mais confiável que ele. E ela deixou claro, não ia falar com um filho da mãe feito ele. Era um show de grosseria. Aquela maneira escandalosa de falar, aquele tom indecente, mesmo xingando o rei com tudo que é palavrão que até a censura teria dificuldade de deixar passar. Era ela, era Olívia, a verdadeira, a doce e maravilhosa filha deles. A rainha correu e abraçou a filha, chorando feito criança. O herói, por outro lado, só agradecia por ter recusado a recompensa daquela louca. Mas no fim, essa era a família dela. Totalmente sem noção. Melhor cair fora dali antes que lembrassem dele. Só que lembraram rápido demais. Ele quase morreu com uma espada voando na direção dele, que acabou cravada numa coluna e ficou lá, pendurada. Olivia gritou que ele tinha cometido um pecado imperdoável ao apresentar aquela intrusa como princesa, e agora ainda estava querendo fugir. Como assim? Ordenou que ele virasse para encarar ela. E ele virou. Na hora, ela ficou chocada. Era o mesmo cara que tinha enfrentado o dragão na frente dela. E pior, ela reconheceu outra coisa. Era o tarado que tinha chupado o dragão para dentro da caverna. Ele tentou se explicar, dizendo que ela entendeu tudo errado, que não era bem aquilo. Mas a família dela estavam pensando o quê? Do nada, começaram a agarrar o cara. Um homem e uma besta. Sim, esse homem era mesmo um safado. Um cara que consegue fazer essas coisas com uma dragonesa. Deve ser bem experiente, mas com uma dragonesa, sortudo do inferno. E é claro, todo mundo ali pensava com base na própria safadeza, né? E a princesa nem ficava muito atrás nas fantasias da família. Disse que, de qualquer forma, agora ia ser difícil tirar ele da cabeça na hora de pensar num beijo romântico com a dragonesa. Essa cena ficou marcada no coração da jovem princesa. O herói tinha seduzido e depois largado ela. O cara só sugeriu que ela largasse essa história e voltasse pra realidade. Mas voltar pra onde, né? Ele tava se enrolando com aquela porquinha sem modos que tava fingindo ser princesa. E Olivia apontou o dedo. De novo. Parecia que esse era o gesto favorito dela, porque fazia isso o tempo todo. Apontou pra garota dragão, claro, sem nem saber que a loira era o próprio dragão. O cavaleiro até pensou em avisar, mas parecia que Olivia nunca escutava ninguém mesmo. Então, do nada, ela derrubou a comida das mãos da impostora e gritou que ela tinha que parar com aquilo ali, agora. A dragonesa ficou meio assustada. E Olivia não perdeu tempo. Chamou ela de vadiazinha. E pagou caro por isso, levando uma queimada de fogo na cara, como se tivesse vindo direto da boca de um dragão. O garoto só comentou que ele bem que tentou avisar sobre a possibilidade disso acontecer. Olivia ficou furiosa e mandou os guardas levarem os dois pelados pra rua, para serem humilhados. O cavaleiro tentou se defender, dizendo que foi a parceira dele que queimou a princesa. Mas a dragonesa, sem pena nenhuma, falou que a culpa era dele. Se ele não tivesse feito tanta ameaça, ela nem estaria ali. Um dos guardas avançou com um machado. A lâmina caiu no chão, não muito longe dos pés do herói recém-honrado. Os guardas começaram a gritar que o cavaleiro devia ser capturado. Os caras não estavam de brincadeira. Ele não entrou nesse jogo pra morrer. Só queria se divertir. Mas se era assim, também não ia deixar barato. Na palma da mão dele apareceu com uma cruz dourada, soltando faíscas azuis. Rei, rainha e até a dragonesa olharam com medo e curiosidade para aquilo. Uma espada surgiu na mão do cavaleiro, com cabo de ouro puro, e uma pedra azul no guarda-mão. A lâmina era formada por raios no lugar do metal. Ele deu um golpe no ar, só de aviso. Os guardas gritaram que a aura dele era forte demais, que iam morrer todos juntos. Mas nem deu tempo para isso. A espada simplesmente flutuou e desmanchou no chão. O jogo bugou. A configuração deu ruim. E aí apareceu uma palavra brilhando sobre a cabeça do cavaleiro. Desclassificado. Como assim? Por que diabos ele foi desclassificado? Olivia caiu na gargalhada. Disse que aquele herói só sabia fugir como um cachorrinho medroso, que ele nunca foi nada demais. No fim, ela era uma NPC justa, e ele só se achava importante. Pronto, acabou. Mas caramba, que mundo era esse? Como assim ela era uma NPC justa? Quando ele perguntou que lugar era aquele, a resposta veio de um cara que já estava correndo na direção dele com uma espada. O cavaleiro até conseguiu desviar do primeiro golpe, mas logo depois caiu no chão, de costas no azulejo, e ficou olhando para a garota que estava com a espada erguida sobre ele. Pronta para mandar um discurso, ela disse que um babaca como ele, que enganou os sentimentos puros e inocentes de uma dragonesa, não merecia mais nada. Olivia cravou o salto-agulha entre as pernas dele, pressionando, e disse que a espada dela ia resolver tudo com um único golpe, mas não rolou.
Antes que ele pudesse sentir medo, a princesa foi jogada longe. A dragonesa se encheu. Disse que a princesa já estava enchendo o saco fazia tempo, que ela aguentou demais. E sem dar mais atenção para aquela selvagem local, falou alto, talvez para todos ou só para ela mesma. O cavaleiro comparou ela com aquela porca nojenta, mas ele era só uma refeição que caiu do céu para ela, nada mais. Ela puxou o cara pelo cabelo e voou com ele pro alto, apertando ele contra o peito. Não significava nada. Ela só estava carregando ele assim mesmo. As reações foram duas. Primeira, a reação completamente doida, absurda. A família real, que claramente era feita não só de velhos esclerosados e pervertidos, mas também de completos idiotas, reagiu do jeito mais estranho possível. O rei quase teve um infarto quando percebeu que ela era a garota dragão. Para ele, foi uma revelação absurda. A rainha fingiu que nada estava acontecendo. E o príncipe, carente de carinho feminino, ficou todo bobo querendo ser esmagado no peito da dragonesa também. Segunda reação, anormal. Alguns guardas se desesperaram. Gritaram que todos iam morrer, ou ser mortos por aquela criatura. Saíram correndo para se esconder. Afinal, ela era o mesmo dragão da caverna do mal. Enquanto isso, em outro lugar, um peito magnífico subia e descia na penumbra. Dedos delicados agarravam lençóis de seda. Uma linda garota de cabelos dourados se revirava na cama, suspirando e trocando de lado, presa num pesadelo que parecia não ter fim. Até que, num grito de puro pavor, ela acordou de um salto, banhada em suor frio. Ofegante, ela olhou em volta. Era a sacerdotisa das terras sagradas Cassiopeia. Logo outra mulher se aproximou, uma morena de olhar firme. Perguntou se ela estava tendo pesadelos de novo. Cassiopeia ficou surpresa com a visita da condessa das terras sagradas, Elesa. O que ela estava fazendo ali? Acontece que ela trouxe notícias das terras islâmicas. Era sobre o dragão. Enquanto falava, Elesa foi tirando devagar as roupas de cima e subiu na cama com a sacerdotisa. Segurou o queixo dela com uma mão, apertando um pouco. Parecia que Cassiopeia estava mesmo com medo do dragão do mal. E a subordinada pediu permissão para passar a noite com a doce sacerdotisa, que estava sendo atormentada por sonhos naquela madrugada. O cabelo dourado da sacerdotisa se espalhava pelos lençóis brancos da cama. Os raios do sol da manhã batiam nos fios compridos e sedosos e tentavam brilhar neles como ouro branco. Enrolada num lençol branco, com as mãos no peito, Cassiopeia dormia feito criança, só franzindo a testa de vez em quando, por causa da luz da manhã que entrava, misturada com aquele soninho leve e tranquilo. Enquanto isso, vozes femininas vinham de trás da porta do quarto. Uma loira com orelhas de gato, usando um vestido provocante e um sininho no pescoço, reclamava que, com todo respeito à senhora condessa, estava sendo forçada a fazer um trabalho bem difícil, coletar informações. Tudo isso enquanto a senhora se escondia ali e passava as noites com a rainha delas. Não era justo, mas a própria condessa, uma mulher estonteante de cabelo castanho e olhos cor-de-mel, estava puxando uma luva vermelha nas mãos brancas e delicadas, e respondeu que não tinha jeito. Cuidar da santidade era quase como prender alguém, mas fazia parte dos deveres de uma condessa, e que a Louise não precisava se meter. Os lábios da dama fatal se abriram num sorriso de tirar o fôlego. Louise bufou, dizendo que jamais sentiria inveja. Claro, claro. Nesse caso, a condessa preferia voltar para os assuntos do dia. Mandou que entregassem as informações que estavam sendo coletadas para ela, aquelas que já deviam ter conseguido, e depois disso, estariam livres. Louise fez pose, jogou-se o cabelo e fez cara de arrogante, pedindo que a condessa colocasse ao menos uma pitada de sinceridade nas palavras. Perguntou de novo o que ela queria que fosse dito. E aí, num movimento rápido, pegou ela pela cintura, deslizou a outra mão entre os seios da garota e, com um grito de crueldade, a informação foi entregue, um papel escondido no decote. Ela sorriu com superioridade. Afinal, era isso que a Louise queria desde o começo, né? Essa garota inútil vivia pedindo que alguém, qualquer um, notasse os peitos dela. Corando, a garota abaixou as orelhas com doçura, admitindo que a condessa realmente tinha descoberto tudo. Só que a dama de vermelho já estava 100% focada nas informações, se perguntando se aquele era o mesmo cavaleiro que salvou a princesa do dragão. E ele, francamente, tinha cara de pervertido mesmo. Louise, lamentando, estava até com medo de imaginar quanta influência aquela condessa ainda tinha nas mãos. Enquanto isso, no castelo, o verdadeiro show já estava montado, de frente uma para outra. Duas garotas lindíssimas se encaravam com olhares cheios de ódio. De um lado, uma criatura de cabelo branco como a primeira neve. Atrás dela, asas enormes de dragão branco brotavam das costas. Ela estava numa pose de amazona, usando um vestido preto rasgado, curtíssimo, que quase deixava toda a pele branquinha dela à mostra. E para fechar o visual de guerreira perfeita, ainda tinha chifres de ouro reluzente na cabeça. Do outro lado, vinha a princesa. O cabelo azul escuro voava para trás em mechas soltas. O vestido azul que ela usava desde a caverna agora não passava de trapos. Só as golas brancas continuavam firmes, bem engomadas. As meias, todas esburacadas, estavam escondidas dentro de botas de salto-agulha.
agora fincadas contra um canhão. Aquilo tudo podia acabar muito mal. O herói, que já nem parecia herói desde o momento em que foi desclassificado, só torcia para não precisar assistir ao que vinha a seguir, mas já era tarde. A garota dragão gritou, gatinha de fogo, juntando as mãos como patas de gato. 2 filhotes feitos de fogo e magma fervente surgiram no ar, com olhos vermelhos, ardendo de maldade. A próxima ordem dela foi relâmpago do dragão maligno. As asas brancas bateram forte. Os gatos voaram em direção à princesa, formando um tornado flamejante. E tudo que ela pôde fazer foi se cobrir com os braços, para tentar se proteger do calor absurdo que vinha na direção dela. Essa situação deixou a princesa Olivia completamente fora de si. Ela xingou alto, com medo de verdade. Enquanto isso, a dragonesa estava lá, flutuando acima do chão, toda satisfeita, lambendo as patinhas feito um gato. Olivia, é claro, apontou o dedo, de novo, para a garota, e gritou que ela era o verdadeiro dragão. E que mesmo que a loira não tivesse coragem de assumir, ela sabia muito bem disso. Só que a dragonesa nem se deu o trabalho de negar. Ficou só encarando em silêncio enquanto a rival puxava com força a corda trançada do canhão. De dentro da arma, uma luz forte brilhou, e logo uma bomba em chamas saiu voando com tudo. Os guardas começaram a cochichar. A princesa estava armada. Deviam intervir? Tipo, era uma guerra agora. Mas depois de pensar bem, todos concordaram que não. Que era melhor só continuar assistindo o espetáculo. As bombas voavam na direção da dragonesa. Só que surpresa, ela estava curtindo tudo aquilo. Disse que estava quente e até relaxante. Como assim? Aquilo deixou a princesa ainda mais surtada. E aí começou a atirar sem parar na garota que só se divertia com a situação. O cavaleiro, que no mesmo dia já tinha sido quase coroado príncipe, depois virado herói, e agora era só um desertor desclassificado. Estava completamente hipnotizado com a mistura de cheiro de pólvora e perfume de garotas quase sem roupa. Ele até pensou que aquilo era viciante. Enquanto isso, o verdadeiro príncipe, que não era bonito nem inteligente, decidiu descontar a frustração em cima do salvador da irmã. Olhou feio pro cara, apontou e chamou a atenção de todo mundo. Olhem só esse cavaleiro, encarando as moças como um pervertido. Que nojo! Como ele se permite olhar pro corpo da minha irmã assim, na maior cara dura? O cavaleiro de armadura branca se tocou na hora e retrucou. Disse que se era pra falar de decência, não cabia àqueles dois, o rei e o príncipe, dar lição de moral, já que os dois estavam sentados embaixo da saia da rainha, que estava ali toda imponente contra a parede. Só dava pra ver as cabecinhas deles debaixo do vestido, e era insuportável. Se as pernas do príncipe não estivessem tremendo tanto, ele já teria fugido dali fazia tempo. Maldito seja o sistema que proibia jogadores desclassificados de baterem NPCs. Isso irritava ele profundamente. Tudo tinha saído dos trilhos desde aquele beijo acidental com a dragonesa lá no começo. Mas quer saber, ainda era melhor que ter que casar com aquela princesa sádica, como o roteiro maluco do jogo queria. Mesmo assim, o cavaleiro olhou cansado pra dragonesa e soltou. Como mulher, ela tinha aquele tipo de charme que fazia diferença. E aí reparou que ela tinha caído no chão. Correu até ela, perguntando se estava bem. E a resposta? Inacreditável. A dragonesa disse que toda essa luxúria da princesa, essa coisa de ficar atirando bomba em cima dela, podia acabar levando ela, a loira, pro caminho do pecado. O cavaleiro ficou chocado, e ela continuou. Se isso continuasse, ela ia acabar cedendo aos encantos de Olivia. E será que a princesa estava fazendo tudo aquilo de propósito? Com aquelas bochechas coradas, flertando. Mas aí a dragonesa se afastou e mandou ele ficar onde estava. Disse que precisava, ou melhor, ia, mergulhar na lava para esfriar a cabeça. O cavaleiro, ainda com um pingo de honra, agarrou-a no tornozelo dela e pediu paciência. Afinal, ele ainda era a comida dela, não era? Só que aí a princesa surtada voltou à cena. Gritou, perguntando se alguém ali realmente achava que podia negociar com ela. Porque, antes de tudo, aquela ali era uma falsa dragonesa. E mais importante ainda, ela, Olivia, era a protagonista dessa história. Tudo girava em torno dela. E ninguém mais. Diante de tanto absurdo, ela decidiu que os dois, o cavaleiro e a dragonesa, tinham que morrer. Seriam despedaçados pela mão dela, a verdadeira princesa Olivia. Gritando que os dois deviam morrer, Olivia apareceu do nada com uma bomba gigante. Tipo, de onde ela tirou aquilo? O canhão ia explodir se ela tentasse enfiar aquilo ali. Mas não tinha mais volta. E não foi ela mesma que inventou tudo isso. Como é que o mundo chegou nesse ponto? A princesa empurrou a bomba com força para dentro do canhão, puxou a corda trançada e o negócio rodou, soltando a bomba incandescente direto na direção do cavaleiro e da dragonesa. Pelo visto, nada poderia salvar os dois, nada. Até que o herói invocou a espada do trovão. O céu em cima do castelo explodiu em raios e trovões. Um chicote elétrico azul brilhante rasgou o salão, e o cavaleiro, com movimentos rápidos e habilidosos das mãos, conseguiu controlar a força descontrolada e erguer uma defesa, uma barreira de trovão. O espaço ao redor dele se iluminou com chicotadas de energia azul, que logo se juntaram numa rede única, bloqueando o projétil que vinha na direção dele e da dragonesa. A explosão veio um segundo depois, mas não encostou neles.
Foi tão certeiro que nem ele nem a loirinha de cabelo branco ao lado sentiram o baque. Princess Olivia, que era amadora, tinha sido completamente superada, como ele já esperava. Mesmo sem conseguir atacar de verdade, ainda podia se defender. Pensava nisso enquanto a rede elétrica ia derretendo no ar. Ninguém tinha dito que dava pra fazer aquilo, e ele não sofreu nenhum arranhão. Incrível! O cavaleiro deu uma risada maliciosa e mandou 2 gestos obscenos pro teto gritando: "Engole essa, jogo! Te dei um olé! Aprende enquanto eu tô vivo." Mas aí o trovão que ele causou abriu um buraco no chão, já danificado pela explosão anterior. Alguém gritou que ele era um idiota, que tinha destruído o piso, e ela gritou de volta, dizendo que agora sim tinha entendido que tipo de lixo ele era. Do nada, apareceu uma mensagem brilhando sobre a cabeça dele: "Agora você me xinga. Tá me matando." Seguida por uma longa risada. Ele gritou de volta que aquele ataque era sujo demais. Como assim era possível fazer isso? A princesa berrou de novo, dizendo que ele não passava de sujeira embaixo dos sapatos dela, que ele tinha que entender que era um nada, que não devia nem sonhar em encará-la. Seu palhaço de merda! Enquanto isso, o cavaleiro despencava no buraco, achando que ia morrer espatifado, mas aí ele sentiu que caiu em algo duro e quente. Escamas, escamas de dragão. A dragonesa tinha salvado ele. Ela foi direta. Não tinha planejado salvar ninguém. Só aconteceu de ele cair nas costas dela. Então foi isso. Só rolou. Nada de especial. Enquanto isso, Olivia olhava o castelo arruinado, com um buraco enorme no teto e no chão, até o primeiro andar. Tudo coberto de poeira. Impossível de morar. Impossível de governar. Ela chorava de raiva. Ela viu com os próprios olhos o dragão branco. Aquele com escamas prateadas reluzindo à luz da lua, voando embora com o cavaleiro nas costas. Agora, Olivia, largada sozinha nas ruínas do que antes era um palácio, gritava que aqueles 2 tinham destruído tudo. Os guardas, que não entendiam nada, apontaram para a direção do voo do dragão e perguntaram o que fazer agora. Completamente acabada, com raiva, sem paciência, a princesa só mandou todo mundo calar a boca e seguir ela. Ia encontrar aqueles 2 e matar os 2, custasse o que custasse. Enquanto isso, o cavaleiro e a dragonesa já estavam longe. Ali era certeza que ninguém ia encontrar eles. Que maravilha era o dragão branco poder voar. Só que aí veio o problema. Ela não sabia voar desde pequena. Provavelmente aquele voo foi só reflexo do susto. E por que diabos ele tinha que lembrar ela disso? No instante seguinte, os 2 despencaram do céu feito pedra. Ela perdeu o controle total das asas. Ele gritava pra ela continuar voando, mas como se fosse fácil. Fácil falar. Não era como se ele tivesse aprendido a voar, né? Brigar ali não resolvia nada. Os 2 caíram direto no telhado de um prédio, que acabou sendo um curral. E não morreram só porque aterrissaram em feno fofo. A dragonesa virou humana na hora, peladona, só com uns fiapos de palha cobrindo o corpo. Ainda bem, mas o visual dela, que já era um escândalo normalmente, agora estava totalmente fora de controle. Aquilo fez o cavaleiro sangrar pelo nariz e quase entrar em colapso. Só que aí ele levou uma facada de leve num toco de madeira. E uma voz grossa chamou a atenção dele, dizendo que ali ninguém trabalhava aos domingos. Quando ele virou, viu uma mulher mulata de cabelo branco, fumando num cachimbo chique. Ela tinha chifres de vaca e também um rabo. Disse que já tinha provado leite de tudo quanto era bicho. Lobo, urso, leão, mas nunca de dragão. E olha só, ele tinha trazido um dragão. Que sorte! Uma gata daquela. Alta, bonita, com corte quadrado branco e atributos bem diferentes, era uma verdadeira vaca. Ela queria ficar admirando por horas. Só que, pelo visto, ninguém ali estava muito ligado na perseguição. E pior, parecia que ela queria comprar ele para extrair leite da dragonesa. O cavaleiro, dando uns passos para trás e colocando a dragonesa atrás dele, falou rápido, dizendo que os 2 estavam muito arrependidos, mas que não estavam à venda não, só estavam de passagem. Foi aí que um cutelo de açougueiro voou e ficou cravado num dos andares do celeiro. A garota, indignada, gritou com ele, chamando ele de ingrato. Sério mesmo que eles iam recusar a misericórdia da comerciante mais poderosa do Império Islâmico? Ela começou a estalar os dedos um por um, fazendo barulho. Depois entrelaçou as mãos e fez um estalo só, com força. Os 2 ali deviam achar que tinham 9 vidas sobrando, mas o cavaleiro não caiu na lábia dela, nem no charme forçado. Como assim uma comerciante imperial tava num curral largado no meio do nada? Era piada, né? Ela até tentou explicar meio sem jeito que na real não era uma comerciante imperial, porque tinha perdido a prova da academia de comércio. Dormiu demais no dia do exame. Mas, segundo a lógica dela, isso não queria dizer nada. E pelo desempenho no mercado, logo ia virar uma. O otimismo dela era tão absurdo que dava até pra mover montanha. Se servisse pra algo, o cavaleiro só deu um sorrisinho. Pra ele, aquilo só significava uma coisa. Ela era uma fracassada que não conseguiu levantar da cama na hora certa. Ofendida, ela gritou pra ele calar a boca. Que não importava, porque de qualquer jeito ele ia vender o dragão pra ela hoje. Afinal, pelas lendas, dragão do mal podia ser domesticado. E se ficasse ali, teoricamente, podia até dar leite. Com isso, a Faculdade Comercial Imperial até poderia abrir uma exceção, mesmo com o mico do passado. Mas ela nem teve tempo de terminar o plano maluco.
porque levou com uma rabada da dragonesa, que já tinha improvisado um top e uma saia com a palha do celeiro. A garota berrou. Por que a dragão branco tinha decidido bater nela? Por quê? Mas a loira nem deu ouvidos. Partiu pra cima sem parar. Tá, e o que uma dragonesa faz com uma vaca afogada dessas? Bate nela. Ué, mesmo apanhando, a comerciante não parava de se revoltar. Era a primeira vez que um bicho herbívoro tinha a ousadia de humilhar ela. O cavaleiro só pensava que aquela ali era uma vaca com ambição demais. Falava bonito, mas na prática era uma fracote. Mesmo assim, ele admitia. A cena que estava rolando ali não era nada ruim de assistir. Mas aí, quando a dragonesa já estava prestes a esganar de vez a comerciante, tudo foi interrompido com a notícia que caiu como uma bomba. A princesa tinha chegado ali, logo naquele fim de mundo. Como é que ela achou eles tão rápido? Um guarda, todo formal, se curvou e avisou. A princesa Olivia tinha descoberto que o cavaleiro e o dragão tinham caído naquela área. Bom dia, merda nenhuma, pensou o cavaleiro. É isso que dizem mesmo. Agora era sair dali o mais rápido possível. Ou fingir que nem estavam lá. O que ia ser difícil se a vaca doida resolvesse entregar eles. A melhor tática naquele momento era ficar quietinho e ver qual era a da princesa maluca que já chegou mandando em tudo. E aí decidir se dava pra correr ou se era melhor se esconder mais ainda nesse galpão abandonado. Olivia ordenou que tudo fosse revistado. Os guardas, que não tinham lá muita lógica ou inteligência, começaram a interrogar os animais locais, as vacas, para ser exato. Perguntaram se elas tinham visto um homem esquisito e uma garota vestida de trapo. A princesa berrou, chamando os guardas de idiotas. O que eles achavam que iam ouvir de um bezerro, afinal? Mas aí, como se quisesse competir em falta de neurônio, ela mesma mandou perguntar para a mãe do bezerro, que também era conhecida como sábia. Enquanto isso, o cavaleiro estava com pensamentos bem mais profundos. Por que esse jogo não era um harém? Seria tão bom se desse pra laçar mais umas beldades por aí. Tinha centenas de NPCs femininas com visual incrível e personalidade explosiva. Perfeito. Foi nesse momento que a vaqueira olhou melhor pros recém-chegados. Eles pareciam nobres da família real islâmica. Olha só essa aura majestosa. Uma princesa imponente, em cima de um cavalo, toda arrumada, pronta pra guerra, firme, determinada. A própria Olivia se apresentou como um anjo da guerra, com estandartes brilhando ao sol. A comerciante, claro, ficou deslumbrada, virou fã da hora. E sem nem pensar duas vezes, decidiu. Ia entregar esses dois Zé Ninguém pra deusa da guerra. Com gosto. Mas antes que a vaqueira pudesse abrir a boca pra entregar todo mundo, a dragonesa já tinha enfiado o rabo dela na cara da garota, enrolando várias vezes só pra garantir que ela ficasse quieta de verdade. O cavaleiro, num tom até mais suave, pediu pra ela ficar calada, porque toda vez que ela falava, só arrumava encrenca. A dragonesa claramente não ia com a cara da vaqueira. Chegou perto do ouvido dela e sussurrou, irritada, perguntando se ela achava mesmo que ela era uma idiota, um bicho insignificante. O cavaleiro, que parecia ter pegado gosto pela bagunça, começou a puxar o rabo da vaqueira com certa delicadeza. E aí a coisa ficou constrangedora. A vaqueira, toda desconfortável e vermelha, se contorcia, envergonhada. A dragonesa, com os olhos semicerrados, comentou que ele estava sendo bem mais intenso agora do que quando mexeu no rabo dela naquela outra vez. E o cavaleiro só ficou pensando, é isso. Todas as garotas com rabo têm o mesmo ponto fraco. A dragonesa ficou imaginando. E se fosse ela ali no lugar da vaca? O cara tava segurando firme a cintura da vaqueira e brincando com o rabo dela entre os dedos. Mesmo com o rabo enfiado na boca, a garota suava, pingando, e ia ficando cada vez mais vermelha. Era tipo uma punição por quase ter entregado o esconderijo, por ter gritado do nada, por querer comprar a dragonesa para tirar leite e ganhar prestígio no mercado imperial. E enquanto tudo isso rolava, a dragonesa começou a pensar mais e mais. O que aconteceria se fosse ela? Será que ela gostaria? Será que se fosse uma vaquinha no lugar de uma dragonesa, ela ia sentir esse tipo de coisa? E para desespero dela, parecia que sim. Que vergonha. Aquela vaca tinha despertado nela sentimentos que ela nunca tinha sentido antes. Sentimentos vergonhosos. Maldita vaca. A raiva subiu. Como que o cavaleiro tinha coragem de fazer aquilo com outra? Seu cretino, pensou. Coisa indecente dessas em plena terra sagrada islâmica. Ela ia amaldiçoar ele. A deusa da guerra não ia perdoar isso. Jamais. O cara, do nada, pegou as bochechas dela e puxou pros lados. Ah, então quer dizer que quando a gente sair daqui, você vai correr pra contar tudo pra princesa. É isso? Mandou ele. E naquele momento, ela ficou com medo real dele. Vai saber o que mais ele queria fazer. Mas antes que ela pensasse demais, ele jogou ela no ombro e disse que estava levando ela junto. A verdade, ele só queria ter uma mulata na coleção dele. Mas isso não mudava muita coisa. A dragonesa aceitou levar ela com eles rápido demais, o que deixou tudo meio suspeito. Mas nem dava tempo pra ficar pensando nisso. Depois daquele suor todo por causa de rabos, será mesmo que a dragonesa ia deixar a vaqueira ir junto? Orgulho de dragão não permite esse tipo de coisa tão fácil assim. E pra piorar, nem sabiam pra onde estavam indo. A única opção era entrar na floresta. O cavaleiro sugeriu se esconder lá, e vendo que dava. A vaqueira, vendo que ainda estava viva,
começou a amolecer com eles. Talvez eles não fossem tão ruins quanto pareciam. Caminhavam entre árvores espalhadas, como se tivessem sido plantadas num parque bonito e esquecido. Foi aí que o cavaleiro percebeu que a vaca era meio pesada. Justamente nesse momento, a dragonesa, que andava ao lado, disse que estava com fome, e olhou para a vaqueira de um jeito esquisito que fez a garota gelar. E então, com a maior naturalidade do mundo, a dragonesa sugeriu comer ela. A vaca gritou na hora que eles eram todos uns imbecis, uns babacas. Que tipo de gente faz isso? A dragonesa ficou ainda mais satisfeita com essa reação. E enquanto isso, lá no castelo, a princesa Olivia estava tomando leite e virou o copo inteiro em cima dela de tanta raiva. No meio do surto, jogou o copo com tudo no chão, que quebrou em 1000 pedaços. Ela já odiava que aqueles dois com todas as forças tinham escapado dela de novo. Os cavaleiros, claro, não conseguiram encontrar ninguém. Tá certo que não eram exatamente pessoas que ela procurava, mas isso não fazia diferença. Eram inúteis do mesmo jeito. Os guardas pediram desculpa pela falha e até tentaram acalmar a princesa, dizendo pra ela relaxar. Foi aí que o irmão dela resolveu ajudar. Disse que procurar sem rumo não ia levar a nada, mas Olivia nem quis saber. Disse que ele não servia pra nada, que só tinha lixo na cabeça, que ele era lixo, e mandou ele calar a boca. Só que ele não calou. Disse que, ok, podia até ser um inútil em várias áreas, mas quando o assunto era entender de mulher, não tinha pra ninguém. E naquele momento, por exemplo, ele conseguia até sentir o cheiro de hormônios femininos vindo do oeste. Mesmo Olivia ficou um pouco confusa com as habilidades nada convencionais do irmão, mas como já estavam mesmo enfiados no meio do mato e não tinham nenhuma outra pista, ela decidiu acreditar no irmão rebelde. No fim das contas, se saíssem dali agora, ainda dava tempo de alcançar os dois fugitivos que ela odiava com todas as forças. E bom, ela resolveu confiar porque, né, ele dificilmente teria coragem de mentir pra ela. Pelo menos era o que ela pensava. A grande princesa Olivia ia capturar os dois e voltar triunfante. O irmão só sorriu de um jeito estranho, meio torto demais pra ser natural, mas logo se distraiu com os guardas, que avisaram que era uma péssima ideia entrar naquela parte da floresta. Era a parte mais densa, fazia fronteira com outro estado e, segundo os boatos, estava cheia de monstros bizarros. Mas aí o príncipe meteu aquele papo. Enquanto a princesa estiver com o príncipe, vai dar tudo certo. Ele só permitiu que os guardas ficassem pra trás, já que eles estavam morrendo de medo. E os soldados, é claro, aceitaram rapidinho. Agora, com a irmã querida na cola dele, o cara não ia deixar ela escapar. No rosto dele apareceu um sorriso sinistro, meio de maníaco antes de fazer besteira. As sobrancelhas até se uniram no meio da testa. Ele seguiu obediente atrás da esposa guerreira, Olivia, enquanto tramava uns planos malucos na cabeça. Ela, por sua vez, andava com o nariz empinado, vasculhando cada canto da floresta com o olhar, certa de que dessa vez, os dois fugitivos não escapariam da fúria dela. O céu azul brilhante foi coberto por nuvens majestosas e espaçadas, que deslizavam devagar, parecendo grandes navios flutuando num oceano celeste. Algumas se escondiam atrás do sol dourado, agora no ponto mais alto do céu, queimando tudo com seus raios intensos. Perto dali, uma libélula de 4 asas pousou suavemente na ponta quebrada do chifre da dragonesa, um raio dourado que se destacava no visual improvisado dela. A dragão estava deitada na sombra de uma árvore com folhas pequenas e esverdeadas, usando roupas feitas de palha, um top curtíssimo que quase não cobria nada, e uma saia igualmente curta, deixando à mostra a pele pálida e as pernas finas. Com as mãos delicadas cruzadas abaixo do peito, ela olhava para o céu e soltou um comentário seco. Tava com muita fome. Deitada ao lado dela, numa posição parecida, o cavaleiro usava um fraque acinzentado, calças brancas com reforços nos joelhos e um sobretudo branco com ombreiras douradas e detalhes brilhantes nos punhos e na gola. Ele respondeu com sarcasmo. Eu sei. Como é que eles tinham chegado naquela situação? A dragonesa fez aquela carinha frustrada, os olhos roxos brilhando de tristeza. Virou de lado e apoiou as mãos debaixo da bochecha, entrelaçando os dedos. Se soubesse que ia dar nisso, nunca teria mandado a vaca buscar comida. A desgraçada sumiu no mato. Talvez até tenha fugido de vez, mas não demorou muito para a vaca aparecer no horizonte. Voltou toda atrapalhada, segurando uns frutinhos nas mãos. Não era muito, mas era tudo o que tinha conseguido encontrar. Pegou uma maçã meio líquida e começou a devorar com vontade. Tava faminta também. As frutas eram doces demais, quase açucaradas. Ela ofereceu para os dois. O cavaleiro aceitou na hora, esticando a mão para pegar uma das maçãs vermelhas molhadinhas, enquanto a dragonesa fez um escândalo. Gritou que não ia comer fruta nenhuma, que ela queria carne, só carne. A vaca cruzou os braços, olhou feio para ela e disse que as frutas estavam boas sim, que ela tinha levado mó tempo para achar aquilo, que estava gostoso. Mas a dragonesa colocou as mãos atrás da cabeça e mandou um tanto faz, dizendo que aquilo era comida de bicho fracote. Um absurdo. A vaca se irritou. Ela tinha andado, suado, caçado comida até quase cair, e agora a outra vinha desdenhar. Ah, não. Se a dragonesa era tão poderosa assim, que fosse ela então buscar comida. Melhor do que ficar ali largada, só na pose, humilhando quem não fez nada demais. Mas claro, como é que uma vaca comum
poderia competir com uma dragonesa linda e maravilhosa, né? Ela, uma simples comerciantezinha de vila, toda surrada, pensava que nem mesmo era digna de ser escrava de uma dragonesa. E pra piorar, voltou toda ferida depois de catar aquelas frutas. As pernas bronzeadas estavam cheias de arranhões e queimaduras do sol. Enquanto ela soprava as feridas e reclamava baixinho, o cavaleiro, mastigando uma maçã suculenta, só conseguia pensar em como os rabos daquelas garotas eram fofos. Mas sério, de onde diabos esses rabos nasciam? Isso ainda não saía da cabeça dele. A dragonesa, deitada ali por perto, inalou o cheiro que vinha da vaca. Aquilo mexeu com ela. Era delicioso, tentador, puro veneno para os sentidos de uma bela dragão. Os olhos violetas dela brilharam com reflexos brancos, as bochechas coraram, e ela até salivou. Gritou que precisava dar uma mordida na hora. Com as mãos branquinhas, agarrou as pernas da vaqueira, mas a garota puxou com tudo e gritou revoltada. Como se a loira fosse uma tarada doida. O cavaleiro ficou em choque. O cabelo dele até levantou com a estática de tanta vergonha. As bochechas pegaram fogo. Ele gritou mandando as duas se largarem. Que palhaçada é essa? Vão brigar comigo agora, é? Aí ele tentou desviar o assunto tocando o pé descalço da vaca com uma mão e com a outra encostando no peito da dragonesa, bem por cima do top de palha. As duas gritaram ao mesmo tempo, cheias de autoridade. Você não ouse. Na sequência, tomou um golpe sincronizado, um salto da vaca na cara de um lado e um soco da dragonesa do outro. Se tinha uma coisa que unia as duas, era descer a mão nele. E ele nem estava tentando fazer safadeza, mas a dragonesa, de olhos roxos como o pôr do sol, lábios cereja apertados numa expressão chateada, perguntou com rancor se ele achava mesmo que ela não ia perceber que ele estava se oferecendo para levar a surra no lugar da vaca. O pior é que ela nem notava as coisas mais óbvias. Pra ela, o cara só tava enrolando pra acabar entregando ela, a dragonesa, de bandeja pra vaqueira. Apontou pra loira assustada com cara quadrada. No fundo, aquilo doía, porque eles já tinham passado por tanta coisa juntos, mas parecia que ele tinha escolhido a outra. A dragonesa murchou, baixou os olhos brilhantes pro chão, as bochechas queimando, os ombros encolhidos. Ficou especialmente fofa e vulnerável, mesmo tendo socado ele um minuto atrás. Dava até a impressão que ia chorar. O cavaleiro tentou se defender. Não, eu até admiro você, pra ser honesto. Ela levantou o rosto, os olhos grandes e tristes, e perguntou se ele estava falando sério. Ele firmou a expressão, disse que sim. A verdade absoluta. A cara dela mudou de novo. Agora ficou languida, olhar sedutor, voz baixinha como sino. Perguntou se, nesse caso, ele deixaria ela participar daquilo que tinha acontecido mais cedo. O cavaleiro travou. Ficou com as bochechas em brasa. Participar do quê? Do que ela estava falando? Ela abaixou a cabeça, os olhos desviando pro lado, toda envergonhada. Apertando os dedos em volta do pescoço, disse baixinho que estava falando daquilo que ele queria fazer com a vaqueira. Tinha mesmo que falar tudo assim? O cara estava quase derretendo. Agora não era só das bochechas. O nariz também soltava fumaça. Nunca na vida imaginou passar por uma situação assim. Como ela podia estar pensando na mesma coisa que ele pensava o tempo todo? Mas, será mesmo? Será que ela era tão pervertida quanto ele? A dragonesa continuou, suave. Na verdade, você só precisa fazer um pouquinho. Só um pouquinho. O dedo indicador dela apontava para os lábios lindos, em forma de biquinho, enquanto ela ficava ajoelhada na frente dele. Um gesto mínimo. E ela estaria satisfeita. Caramba, que diaba é essa? Pensou ele. E sorriu, dizendo que daria muito mais que só um pouquinho pra ela. Que por ele tudo bem. E foi aí que a dragonesa fez o impensável. Tirou um dos chifres dourados da cabeça, em forma de raio, e segurou como se fosse uma faca. O cavaleiro travou. Como assim ela tirou o chifre? Ele achava que era dela de verdade, não um acessório, mas ela apertou firme, e sem pensar duas vezes, correu direto na direção da vaca. Por que ele não falou isso antes? Foi tudo que ele conseguiu pensar antes do caos continuar. Ela já estava achando que aquele cara devia estar pegando pelo menos uma. Tipo a garota vaca, que ele sempre carregava junto como se fosse parte de uma coleção de beldades. E o cérebro da vaca uma hora ia perceber isso. Ele mesmo não via problema. A vaca, por outro lado, nem reagiu quando a mulher mulata tentou impedir aquilo. O cavaleiro gritou perguntando como a dragão branca tinha conseguido tirar aquela coisa da cabeça dela, mas logo se afastou. Aquilo nem era o mais importante agora. Mudou de assunto, olhando para a carnificina recém-formada, e começou a dar bronca na garota dragão. Disse que ele nunca teve intenção de comer a vaca. Nunca falou que queria comer, horas. Mas aí a dragão veio com tudo, encostando um chifre dourado no peito dele, e perguntou, ou melhor, mandou, que ele explicasse imediatamente por que, nesse caso, ele deixou ela se meter nessa bagunça toda. Ele gritou irritado que não era isso que ele queria dizer. Por isso mesmo tinha deixado. Enquanto isso, a vaca, largada na grama, chorava e fungava, balbuciando para eles não fazerem aquilo. Aí ela se exaltou, virou para dragão e falou que ela era muito má e que estava amaldiçoando ela. A maldição. Que a garota dragão branca comesse até peidar. Vai entender, mas isso mexeu de um jeito enorme com a dragão, que ficou toda ofendida e disse que aquilo era uma maldição muito cruel.
O cavaleiro bufou. Logo essa dragão querendo falar de crueldade. E do nada, a garota vaca cruzou os braços no peito e gritou pro alto. Gente de bem, onde vocês estão? Me ajuda, pelo amor! A garota dragão, impiedosa como sempre, continuou firme. Disse que adorava quando a vítima gritava e que esperneava antes de morrer. E que agora não tinha mais salvação, não. Foi aí que, do nada, no meio do barraco, começou a vir barulho de vozes de trás dos arbustos. Alguém estava reclamando, dizendo que só porque não tinha ninguém por perto não significava que dava pra fazer o que quisesse. Era assustador, porque os gritos se espalhavam pelo lugar todo, tipo, seu maldito nojento, não chega perto de mim! O cavaleiro mandou todo mundo calar a boca. Capítulo 10. A espada cravada no chão projetava uma sombra pesada sob o sol escaldante do verão. 3 deles, o cavaleiro, a dragão branca toda má e a garota fazendeira, vendedora de vacas, estavam escondidos atrás dos arbustos, observando a cena que se desenrolava na frente deles. A princesa Olivia estava lá, olhando pro irmão meio travada, pensando que nunca tinha imaginado que esse idiota tivesse alguma habilidade escondida esse tempo todo. E ele, com uma cara de assustar, falou pra irmã não gastar energia, que ali não era o Palácio Imperial, e que ele não precisava obedecer ordens dela. Ela ficou revoltada. Disse que ele tinha levado ela até ali na enganação, e que não era pra pegar cavaleiro coisa nenhuma. Então, pra quê? Ele respondeu meio desconfortável que caçar fugitivo não tinha nada de interessante, mas que o plano era mostrar pra ela umas coisas mais legais naquele dia. Ela mandou ele não chegar perto, chamou ele de lixo, e aí soltou um apelido nojento, que machucou de verdade o príncipe. Mas a verdade é que ela sempre olhou pra ele de cima, desde pequena. Sempre via ele como uma barata imunda, e ele quase tinha esquecido disso. Por mais que ele tentasse agradar, a garota sempre achava ele repulsivo. Ele lembrou de cada vez que ela tratou ele como nada, e aí saiu com um olhar meio louco, dizendo que todo dia, cada vez mais, ele queria que ela se sujasse com ele. Queria que a princesa Olivia ficasse tão podre quanto ele, pra nunca mais olhar pra ele com aquele desprezo. Mandou ela ir até ele, chamando de minha querida irmã. Queria que os dois se afundassem juntos, dois rejeitados do sangue nobre imperial. Aí perdeu total o controle e rasgou a roupa da irmã, que gritava desesperada. O cavaleiro, assistindo tudo, pensou que esse príncipe era um monstro. E o cara, completamente insano, ainda continuava falando. Disse que tinha treinado duro pra conseguir agarrar a dragão pelos mamilos, e que por isso a princesa Olivia não teria chance de escapar das mãos dele. Quando falou dos mamilos, até a dragão ficou vermelha de vergonha. O cavaleiro, nervoso, pensava que não podia enfrentar ele, porque estava desclassificado. Mas também não dava pra deixar a garota nessa. Não dava pra fugir como um covarde. Só que esse mundo aí não era de pensar muito não. Enquanto você tenta achar uma solução racional, os outros já estão metendo os pés pelas mãos com impulsos doidos. E foi exatamente isso que rolou agora. A garota vaca pulou de trás dos arbustos, onde, na real, não era só ela que estava escondida, mas também a garota dragão que a princesa Olivia estava procurando, e o próprio cavaleiro, que essa mesma princesa queria para a vida inteira dela. A vaca pegou uma pedrinha do chão, jogou na cabeça do príncipe e ainda gritou para ele largar a deusa da guerra. Disse que ele estava manchando o nome da família imperial e que ela não ia deixar que ele abusasse da princesa guerreira. Só que com esse ataque dela, ela acabou chamando a atenção justamente do príncipe, né, que estava lá preso. Pra ele, ela não passava de uma namoradinha bonita e bem alimentada da princesa. Olivia mandou ela não se meter na brincadeira de jardim de infância. Esse cara não era alguém que a protetora dela conseguiria encarar, mas a vaca garantiu que, mesmo não aguentando o próprio irmão, ela conhecia alguém que dava conta do recado. E foi aí que fez o cavaleiro aparecer de trás dos arbustos. A princesa e o príncipe olharam pra ele com aquele desprezo igualzinho, o que irritou o cara. Ele veio pra proteger e ainda leva desdém? Enquanto ele falava um monte e tentava entender o que estava rolando, o irmão da Olivia resolveu agir logo. Agarrou o cavaleiro pelo pescoço, falando que eles eram insignificantes. A única esperança era a ajuda da garota dragão. Os dois começaram a discutir feio, e um deles levantou o outro pelo pescoço com tanta força que os pés dele nem encostavam mais no chão. Aí soltou que até ela parecia ter nojo dele, que ele era só um fracassado que se escondia atrás de mulher feito um covarde. O cara que estava no ar respondeu que, se ele lembrava bem, quem tinha se escondido atrás das saias da mãe, quem tinha levado a princesa para esse canto isolado com truques sujos e tentado se aproveitar dela, era o príncipe lixo ali. O cara de cabelo comprido ficou vermelho de raiva. Perguntou se o outro ainda estava tentando pagar de durão. Mandou ele repetir o que tinha falado, com um tom mandão. O de cabelo curto, ainda sendo segurado no ar, disse que palavras boas não se repetem, mas nem se ligava no que estava fazendo naquela hora. Como já estava desclassificado, não tinha mais nada a perder. Então que se dane. O outro deu uma risada malvada e falou que, se ele não ia falar, então ia ficar calado pela eternidade.
e apertou mais o pescoço dele. O cara começou a sufocar. Tava acabando, mas aí, olhando mais de perto, ele ficou na dúvida se era a visão dele que tava embaçada ou se algo tinha mudado no status do outro. Em vez de pescoços de justiça, agora aparecia pescoços desclassificados sobre a cabeça dele. Não era alucinação. Parece que nesse jogo, cada personagem tem um papel, e se fizer alguma coisa fora do normal, é desclassificado. E esse doido que tava enforcando o outro, pelo visto, tava indo contra o que o sistema esperava dele. Agora, sendo desclassificado, será que ele ainda podia machucar alguém? Aí, do nada, o cara que estava sendo sufocado conseguiu empurrar o outro. Mandou ele voando longe com uma força proibida. O de cabelo comprido caiu pra trás gritando e xingando. Uma das garotas que estava perto começou a gritar com o cara derrotado e desejou que ele morresse. A outra puxou ele pelos cabelos e começou a bater com a cara dele no chão. E a terceira só observava tudo de perto. O cara que estava apanhando, sendo arrastado pra lá e pra cá, não entendia como aquilo estava acontecendo. Foi então que apareceu uma inscrição na cabeça do outro. Desclassificado, junto com um som parecido com sino. E junto disso, surgiu uma barra de purificação. De 1000 divisões, ele tinha 20 completas. O cara olhou pra cima, viu aquilo e ficou pensando no que significava aquela barra acima da cabeça. Quando olhou pra baixo de novo, o outro já estava todo ensanguentado e cheio de feridas. Mais uma divisão foi adicionada à barra. Agora tinham 21. Ele se espantou ao ver que o número tinha mudado. Decidiu dar mais um golpe no adversário quase morto. A barra subiu de novo. 22. Bateu mais uma vez. Depois outra. A barra foi pra 24. O outro implorou pra ele parar. Pediu pro irmão ter piedade. Mas em vez disso, o cara olhou com uma cara de assustar qualquer um e falou que ninguém sente pena de idiota irritante e mandou umas 2 dúzias de golpes, só pra marcar uns milhares de pontos. Mal ela tinha terminado de falar, uma garota apareceu correndo com uma espada enorme e afiada na mão. Sem pensar 2 vezes, ela foi direto até o cara todo arrebentado no chão e enfiou a espada nas costas dele. O sangue jorrou feito uma fonte. E como se isso não bastasse, ela ainda começou a bater nele com uma bola, gritando várias vezes pra ele morrer logo. Chamou ele de tudo quanto é nome. Enquanto dava mais uma pancada, ela soltava raiva, dizendo que esse maluco só tinha cérebro pra fazer esse tipo de coisa com uma princesa de verdade e que ele não merecia nem um pingo de piedade. E ela não parava. Perguntou se ele gostava desse tipo de coisa. O outro cara e as 2 garotas ficaram em choque com tanta crueldade. Uma das garotas até comentou que aquela garota ali não parecia nem um pouco com a deusa da guerra que ela tinha imaginado. Foi aí que o cara pegou as garotas nos braços e falou que era melhor não se meter com ela. Uma das amigas dele concordou, achando melhor deixá-la quieta. Mas a garota impiedosa não deixou eles irem embora. Disse que sair sem se despedir estava errado. Virou pra eles e ainda mandou na lata que o cara que estava carregando as garotas continuava sendo mal educado. Uma das companheiras dele comentou que aquela garota dava medo mesmo, que apesar de tudo, ela não tinha quebrado. O cara, meio sem reação, disse que ela parecia ser o bicho mais assustador desse jogo todo. A garota, que estava curtindo a situação, olhou pra deusa e falou pra ela não pensar besteira, que ela nem fazia parte daquele grupo, e saiu tentando fugir. O cara segurou ela com mais força e mandou ela parar de fugir, que se fosse pra morrer, iam morrer juntos. Também disse pra ela pensar melhor num jeito de escapar dali, porque ele não queria acabar igual o inimigo deles. Ouvindo isso, a deusa da guerra levantou a mão e foi se aproximando dele. O cara, em puro desespero, pediu pra ela não chegar perto. Começou a recuar. A garota gritou alto e balançou o braço, como se fosse atacar. O cara já estava achando que ia levar uma, mas em vez disso, ela só encostou a mão no ombro dele e falou que, apesar de tudo, mesmo a princesa incrível que ela foi no passado não achava que ele era um cara tão ruim assim. Ele ficou surpreso com o que ela disse. Ela deu um sorrisão e completou dizendo que isso significava que o mal-entendido entre eles tinha se resolvido. Mas o cara continuava assustado, porque ver ela tão boazinha de repente dava ainda mais medo. Uma das garotas ali do lado olhou pra eles com um olhar bem desconfiado. A deusa da guerra ficou ainda mais tranquila, e as bochechas dela ficaram coradas. Ela disse que estava tudo resolvido, já que a princesa incrível não era tão brava e selvagem quanto o príncipe herdeiro. Só que o cara discordou, falou que ela era exatamente igual. Foi então que a garota tirou o sapato de um dos pés e levantou ele. Disse que para ser perdoado, ele ia ter que beijar os dedos da princesa como sinal de devoção. O cara ficou travado com aquilo. Sabia que não ia ser tão simples assim. A garota fechou os olhos e deu um sorriso meio venenoso. Disse que se fosse ele, já recusava logo. Ela esticou a perna, ainda segurando a espada afiada atrás dela, e pensou que o cara estava destinado a morrer, já que viu a princesa em um momento de fúria. Um segundo depois, o cara já estava ajoelhado aos pés dela. Segurou o pé dela e deu um beijo. A deusa ficou chocada com aquilo. Gritou querendo dar uma bronca nele, mas dava pra ver na cara do cara que ele não estava nem um pouco incomodado. Pelo contrário, ele ficou ali, todo vermelho e com um olhar bobo, perguntando pra Alteza se tinha feito direitinho. A garota respondeu gritando que ele estava pensando tudo errado, mas não aguentou a emoção e acabou caindo no chão.
O cara, completamente fora de si, disse pra ela tomar cuidado, pegou ela no colo e, abraçando ela, perguntou se ela estava bem. Ela nem conseguiu responder nada que fizesse sentido. Ele olhou pra ela com um olhar meio carinhoso e meio zoando, dizendo que a princesa era uma distraída fofa e que os pés dela eram macios e cheiravam a rosas. A deusa, com vergonha, mandou ele calar a boca, mas ele não parou. Falou que aqueles pés eram uma tentação para qualquer homem. A princesa não entendia nada. Achava aquilo nojento, mas queria ouvir de novo. O rosto dela ficou ainda mais vermelho, até parecia queimar. O cara olhou para ela de um jeito bem estranho e disse que queria fazer uma coisa. A garota gritou ainda mais alto, mandando ele parar, mas o cara passou o braço pela perna dela e disse que estava pronto para fazer ela se sentir bem. Foi aí que a princesa mandou ele cair fora e empurrou ele com toda a força. Ele caiu no chão e ainda saiu sorrindo. A garota chamou ele de tarado várias vezes, mandou ele sumir dali e ainda falou que tudo aquilo era nojento demais. Um nojo completo. O cara tava com uma marca vermelha na bochecha por causa do empurrão que levou da princesa, mas nem se ligou nisso. Só pensava que desde pequena, a garota tinha vivido numa caverna com um dragão e nunca tinha conhecido ninguém. Por isso não conseguia resistir ao charme de um cara bonito. A deusa, aí sim, ficou furiosa de verdade. Gritou pra ele desaparecer, sumir da frente dela e nunca mais aparecer na vista dela. Só que o cara ignorou tudo isso, virou pras companheiras e, fazendo um coraçãozinho com os dedos, mandou na maior pose que naquele dia ele ainda estava incrível. Uma das garotas fechou os olhos, mostrou a língua e falou que aquele fedorento hoje estava com cheiro de carne assada bem gostosa. A outra virou pra ela e disse que, vendo o tamanho dela, achava que na real o cheiro era de gordura mesmo. E ainda completou que o gosto dele era imprevisível. O cara ficou todo cheio, se exibindo pras garotas, e elas ainda elogiaram ele. Enquanto isso, a princesa percebeu que a situação estava saindo do controle. Precisava fugir daquele maluco antes que a coisa ficasse pior. Ela era uma princesa nobre, afinal. Aquela caverna do dragão já não era tão ruim, comparado com isso tudo. Se arrastando pelo chão e tentando se esconder do vilão, ela ficou pensando no que mais ainda poderia dar errado.